Olá pessoal, vamos para a nossa aula a respeito de modelo atômico de Dalton? Vem! Pessoal, desde sempre, desde o início da história da humanidade, o homem sempre procura entender como que é formado tudo na natureza, como que é a constituição das partículas do nosso corpo, qual que é a constituição das partículas de uma árvore, qual que é a constituição das partículas desse quadro, tá? Então, entender a matéria sempre foi um assunto em pauta, sempre foi discutido. Dalton, ele tentou definir o átomo, tá? O átomo é a constituição mínima do nosso organismo, né? Então, Dalton, ele falava que o átomo, quando eu dividisse, eu pegasse o meu corpo e fosse pegando o mínimo das minhas células, das minhas partículas aqui, eu chegaria no átomo. O átomo é a constituição de tudo, né? Eu vou juntando vários átomos e vou formando todas as substâncias que existem na natureza. Então, sempre houve o interesse de saber, mas como que é esse átomo? Como que é essa constituição mínima que está presente em todos os organismos, em todas as substâncias da natureza, tá? Daí Dalton, ele vem falar que o átomo, eles são pequenas partículas maciças e indivisíveis. Maciças, indivisíveis e esféricas, tá? Então, pessoal, para o Dalton, o átomo era desse jeito aqui, ó. Era esférico, era uma pequena partícula esférica. Maciça, pessoal, significa que ela não é oca, tá? Ela é compactada, ela tem material aqui dentro. E ela é indivisível, ou seja, para Dalton eu não consigo quebrar essa partícula aqui. Eu posso tentar e não consigo. Por que que não consigo quebrar? Porque eu já estou no mínimo do mínimo, né? Eu já peguei uma substância e cheguei lá no mínimo da constituição dela, que é o átomo. Então, para Dalton, este é o formato do átomo. O modelo de Dalton também é conhecido como modelo da bola de bilhar, né? Se a gente pensar numa bola de bilhar, numa bola de sinuca, ela tem mais ou menos esse formato. Ela é compactada, né? Pesada, esférica, pequena. Então, por isso que tem essa comparação, para facilitar o nosso entendimento. Então, Dalton falou que o átomo era maciço, esférico e indivisível. Ele é a quantidade mínima de tudo que existe na natureza, tá? Pessoal, olha, um elemento químico, o que é um elemento químico? Elemento químico são as substâncias que existem na natureza, pessoal. Por exemplo, a gente vai estudar a tabela periódica posteriormente, e lá tem todos os elementos químicos que existem na natureza. O hidrogênio, hélio, carbono, nitrogênio, oxigênio, cloro, ouro, prata, cobre, alumínio, ferro, enfim, esses são os elementos químicos. E para Dalton, é, ele falava que cada elemento químico é uma constituição de substâncias que têm mesmas propriedades, mesmo tamanho e mesmo formato. Então, por exemplo, o hidrogênio é o primeiro elemento químico da tabela periódica. Ele é um elemento muito pequenininho. Então, vamos supor que para Dalton o hidrogênio fosse assim. Agora, o ferro, pessoal, já é um elemento mais pesado, é um metal mais pesado, né? Ele é mais robusto. Então, vamos supor que ele seja assim. E assim por sequência, então se eu olhar essa substância dessa maneira, eu sei que é o hidrogênio, se eu olhar essa substância, eu sei que é o ferro, tá? Então, formatos diferentes, propriedades diferentes, tamanhos diferentes, vão indicando elementos químicos diferentes, tá? E, pessoal, eu posso combinar esses elementos químicos para formar substâncias diferentes. Por exemplo, o hidrogênio, eu coloquei que ele é bem pequenininho aqui, né? Ele é assim. Vamos supor que o oxigênio, pessoal, ele já é um elemento um pouquinho maior que o hidrogênio. O oxigênio, vamos supor que seja uma esfera desse tamanho aqui. Se eu juntar dois hidrogênios com oxigênio, o que eu formo? Olha, eu vou pegar aqui, ó, os hidrogênios menorzinhos e vou juntar ele com o oxigênio que é maior. Dois hidrogênios com oxigênio, então tem dois hidrogênios com oxigênio. Formei a molécula de água. Então eu posso pegar esses elementos químicos, né?
possa ir misturando eles para formar outras substâncias, igual com a água. Peguei 2 hidrogênios, coloquei com oxigênio e formei a água. Então, o modelo atômico de Dalton, ele ajuda muito a gente a visualizar como que as moléculas são, mais ou menos, assim, para a gente ter uma noção de como que elas se comportam. Pessoal, então, só para reforçar mais uma vez, um átomo não pode ser destruído, de acordo com o modelo atômico de Dalton. Eu não consigo quebrar o átomo. O átomo é a constituição mínima de toda a substância, de toda a matéria, tá? O que acontece então? Pessoal, numa reação química. O que é uma reação química, pessoal? É onde eu vou fazer uma mistura ali de alguns ingredientes e vou chegar num produto. Pensa fazendo um bolo. Vou pegar a farinha, vou pegar o ovo, vou pegar o leite, vou misturar, vou aquecer e vou formar o bolo. Então, isso que eu fico misturando no início, pessoal, são chamados reagentes. Por exemplo, aqui eu vou pegar o gás hidrogênio e vou misturar com gás oxigênio. Essa parte aqui do início, que são os ingredientes que eu vou utilizar, pessoal, na química são chamados de reagentes, tá? E, pessoal, depois o que eu formei é chamado de produto. No caso, quando eu misturo ovo, farinha, leite, o meu produto é um bolo, né? Aqui, quando eu pego o hidrogênio e misturo com oxigênio, meu produto é a água. Então, aqui no final, pessoal, eu tenho um produto, né? Como que eu sei que é produto, como que eu sei que é reagente? A reação química, pessoal, tem essa seta, ó. O que vem antes são os meus reagentes, o que vem depois são os meus produtos, tá? Então, olha aqui, eu vou pegar 2 moléculas de gás hidrogênio. Olha, o gás hidrogênio é formado por 2 hidrogênios. Então, aqui uma molécula de gás hidrogênio e outra molécula de gás hidrogênio. Vou misturá-la com uma molécula do gás oxigênio. O oxigênio é formado por 2 oxigênios, ó. E, pessoal, o que vai acontecer? Eles vão reagir. O que vai acontecer? Eu não vou quebrar os átomos, porque, de acordo com o modelo atômico de Dalton, não quebra os átomos. Os átomos apenas vão se rearranjar, eles vão ficar de uma maneira diferente. Olha, aqui eu tinha as moléculas as moléculas de gás hidrogênio separadinhas, a molécula de gás oxigênio separadinhas. Elas se juntaram, fizeram uma reação química ali, e no final, o que aconteceu? Olha, eu formei 2 moléculas de água. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio. Aqui 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio, aqui 2. Então, antes e depois eu tenho as mesmas quantidades. Então, eu destruí e não formei nada. Eu apenas rearranjei os átomos para formar outras substâncias. Pessoal, esta aqui foi uma das grandes contribuições, né, que o modelo atômico de Dalton deu. A gente consegue visualizar melhor os átomos e saber como que está acontecendo uma reação química. Não se esqueçam, para Dalton, o átomo é esférico, maciço e indivisível. Ele é formado por esferas, né? Esferas diferentes, de tamanhos diferentes, constituem elementos químicos diferentes, tá? Ela é maciça, ou seja, ela não é oca por dentro e ela é indivisível, eu não consigo quebrá-la. A única coisa que acontece numa reação química é que esses átomos vão se reorganizar para formar outras coisas. Exemplo, o gás hidrogênio se juntando com o gás oxigênio para formar água no final, ok? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Beijo e até a próxima.